Senhor Deus, Pai, eu me coloco diante da Tua presença, Pai, e peço que o Teu Santo Espírito, Senhor, nessa noite fale através de mim. O Senhor sabe, Senhor, que eu não tenho a capacidade como ser humana, Senhor, de falar da Tua palavra, que é a verdade. Mas eu creio, Pai, que o Senhor, levanta quem o Senhor quer para falar o que o Senhor quer. Por isso eu me disponho na Tua presença, Senhor, e peço ao Senhor que fale através de mim. Que os ouvidos, Senhor, de cada um aqui não sejam interrompidos através da ministração, mas que eles possam ouvir e entender o que o Senhor vai dizer com todos eles, assim como o Senhor falou primeiro comigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar falando sobre disciplinas espirituais. E quando eu estava tentando fazer isso, falar sobre as disciplinas espirituais, o Senhor me disse assim: não dá para falar de jejum e oração com jovens sem você explicar isso primeiro. Esses jovens vieram aqui representando o tanto de coisas que atrapalha você ouvir a ministração e a palavra do Senhor. Você não veio para ouvir a Camila, você veio para ouvir o Espírito Santo de Deus através da palavra dele. Só que essas pessoas vindo aqui são pessoas que interrompem o momento da palavra. De que forma? Trazendo o WhatsApp, que eu tenho que mandar mensagem para alguém. Trazendo um coleguinha que eu estou do lado, que eu quero conversar. Trazendo, eu não acho que essa pessoa que está levando a palavra seja de Deus, então eu não vou ouvir o que ela vai falar. Trazendo a ideia de que eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Deus, por isso que eu não quero ouvir essa palavra. Trazendo vontade de ir no banheiro toda hora, beber água toda hora. Trazendo pensamentos de negatividade. Eu não sei o que esse papel representa para você, mas são coisas que são difíceis de voltar ao estado normal, se você não acordar que está te atrapalhando. E quando eu fui falar de disciplinas espirituais, eu entrei em Mateus e eu fiquei falando com o Léo: acho que não é para eu pregar não, porque eu não estou conseguindo montar a palavra. E fiquei dias e dias perguntando ao Senhor o que eu deveria falar, o que os jovens precisam ouvir. E eu fiquei com muito medo de sair sobre o tema de disciplinas, e o Senhor me deu Romanos capítulo 6. Mas o Senhor mandou fazer uma pergunta: como entender as disciplinas espirituais? Eu vou falar de jejum e oração, mas você precisa saber como entendê-las primeiro. Pode passar. E aí que eu quero fazer uma pergunta para você: aonde você está? Você sabia que para você entender as disciplinas espirituais, você precisa saber onde é que você está? Aí você fala: como assim, Camila? Eu vou explicar para você. Quando Jesus ele veio à terra, ele fez uma obra. E ele dividiu essa obra em 3 etapas. Pode passar o slide. E eu botei o slide exatamente para vocês não ficarem folheando a Bíblia, porque o Senhor quer falar conosco hoje. Existem 3 etapas da obra de Cristo. A primeira etapa é a justificação. Ser justificado é uma pessoa que foi livre da culpa do pecado. E isso acontece mediante Cristo Jesus, na fé em Cristo Jesus. Você só é justificado quando você entende que Jesus morreu numa cruz por você. E aí a culpa do pecado sai. A segunda etapa da obra de Cristo é a santificação. A santificação, ela só vem mediante a justificação. Ninguém é santificado quando não entende a justificação. Então a santificação, ela te livra do domínio do pecado. Repita comigo: ser justificado é entender que eu sou livre da culpa, através da fé em Cristo Jesus. Ser santificado é saber que eu sou livre do domínio do pecado, através do Espírito Santo que habita em mim. E a terceira fase é a glorificação. A glorificação é quando eu estou livre da presença do pecado. E isso só acontece quando Cristo voltar.
Então nós vamos ler o capítulo 6 de Romanos, para vocês entenderem essas 3 etapas hoje. Pode passar. Eu vou ler fragmentado. Antes de começar o livro de Romanos, eu vou ler fragmentado. Justificação, de acordo com a palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, versículo 1, está escrito aí, ó. Vocês não precisam abrir na Bíblia. Sendo, pois, justificados pela... É pelo que você é justificado? Temos paz com? Por nosso Senhor Jesus? O que está dizendo? O que é ser justificado? Era impossível Deus acessar você. Sabe alguém que queria tanto ter um relacionamento com alguém? Ele queria tanto resgatar você, mas era impossível por conta do pecado. Então, o que ele fez? Ele precisava de alguém que conectasse você a ele. De alguém que conectasse, que não desse interferência, porque havia um abismo muito grande entre Deus e a gente. Esse abismo se chama pecado. Então ele falou assim: olha, eu vou fazer um serviço que você não vai conseguir fazer, que Adão não conseguiu fazer, mas eu vou fazer por você. Eu vou mandar o meu filho para sofrer numa cruz, carregando o seu pecado. Só que você, como muitos estavam ali, viram Jesus sendo crucificado e pensaram: olha o tanto que ele sofreu. Mas você também estava lá. Você também sofreu o que ele sofreu, ainda que não fisicamente no seu corpo, mas espiritualmente aquilo representava você. Então, quando Cristo morreu numa cruz, o que não poderia ter paz entre Deus e o homem foi gerado através de Cristo Jesus. E ele continua no versículo 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então, quando a gente lembra de Jesus Cristo, quando Jesus, ele morreu e ressuscitou, ele ascendeu aos céus, vocês lembram? Aí Atos capítulo 1 fala que os discípulos de Jesus oravam, esperando a descida de quem? De quem, gente? Do Espírito Santo. Aquilo representava que depois da morte e crucificação de Jesus, ele deixou uma marca em você, chamada Espírito Santo. Ela que testifica que você é filho de Deus. Ela que prova que você é filho de Deus. E a Bíblia diz aí que essa fé na morte de Jesus Cristo, através dessa fé você tem essa graça. E o que é a graça? É um favor que você não merece. Estávamos condenados mesmo. A gente estava condenado à morte. Ninguém gosta de falar disso, mas é a verdade. Só tem 2 caminhos. Então ele diz que a fé é uma graça que entra dentro de você através do Espírito Santo de Deus, que faz você ficar firme, olha lá, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha a terceira fase entrando aí. Porque a terceira fase é quando Jesus voltará para nos buscar. Então o que é ser justificado, Camila? Ser justificado é a fé em Cristo Jesus. Ela é de graça. Você não precisa fazer nada para merecer isso. Para de fazer se você estiver fazendo. Ele te livrou da condenação, mas ele não te livra das consequências do pecado. Nós vimos aqui com Isaac a consequência do pecado de Davi. Ele foi um homem muito de Deus, porque ele pecou muito feio, mas ele não saiu da posição. Ele assumiu toda a consequência do pecado dele. Eu estou mentindo? Não estou. Não fala para não falar isso. Mas justificação me livra da culpa. Pode passar. Então lá em Romanos 6, versículo 1. Vamos começar. Tá aí, ó. Que diremos, pois? Paulo falando para Roma. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos?
Ou porventura você ignora que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados em sua morte? Preste atenção nesse aí, pode parar aí. Paulo estava refutando uma coisa que ele falou. Ele estava conjecturando que por uma fala que ele teve, que eu vou apresentar agora, alguém pudesse ter essa pergunta na cabeça dela. A fala está em Romanos capítulo 5, versículo 20, anterior ao 6. Sobreveio a lei para que aumentasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então alguém poderia dizer, uai, então quer dizer que quanto eu peco, maior é a graça? Então eu vou pecar. Vou pecar porque tem graça. Se tem graça, vamos pecar, galera. Uhul! E Paulo disse, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha a resposta dele. Para de palhaçada. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Como é que você, que vive no pecado, que já morreu para o pecado, vai continuar pecando? Aí ele diz, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Pode passar o slide. Paulo estava dizendo, a graça, aonde o pecado abundou, superabundou a graça, é porque aonde há pecado, seja pecado de assassinato, eu sei que eu vou falar coisas pesadas, suicídio, morte, abuso, se você se arrepender, vícios em drogas, a graça de Deus ela é tão grande que ela cobre esse pecado, mas ela também vence ele. Ela vence esse pecado. Entende? Pode passar. Então, se eu sou justificado, tem um grande problema na primeira etapa da obra de Deus. E é por isso que eu pergunto aonde você está. Tem um grande problema na obra de Deus. Leia o versículo 3, diz assim, ou, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Ei, o justificado pode ignorar que Jesus morreu numa cruz. O justificado, ele pode perder a lembrança que Jesus morreu numa cruz por causa da terra, das coisas que acontecem na terra. O justificado, ele pode simplesmente não acreditar que Jesus morreu numa cruz. O justificado pode nem pensar mais que Jesus morreu numa cruz. Ele senta nessa cadeira e ele fica, que palhaçada, eu estou aqui porque eu estou afim dessa menina. Eu estou aqui porque eu estou afim daquele menino. Eu estou aqui porque eu tenho que trazer minha família, senão eu nem estava aqui. Ah, para de falar de Jesus. Ei, se eu não entendo a justificação, não tem como passar para a etapa 2. Só que Jesus não veio para jogar peso sobre isso. Talvez você ainda não entendeu isso. Então, como uma pessoa que é justificada, eu não posso ignorar que eu fui batizado com Cristo. Quem que é batizado? Levanta a mão. Eu sou. Você sabe o que significa o batismo? Você vai falar, sei, Efésios 2:8, porque pela graça, né? Todo mundo aprendeu isso lá. Não. O batismo significa que você foi batizado com Cristo, ou seja, você participou do que Jesus fez. Você foi batizado com Cristo na morte dele. No dia que ele morreu, você também morreu. No dia que ele ressuscitou, você também ressuscitou como nova criatura. E no dia que ele ascendeu aos céus, nós também ascenderemos aos céus com ele quando ele vier nos buscar. Entende? Mas existe um problema na justificação muito grave. Nós achamos que quando Cristo morreu numa cruz pelos nossos pecados, tirou a culpa do pecado, a gente acha que o Senhor matou o pecado. Não é verdade? Então, na cabeça de uma pessoa justificada, que não entendeu isso direito, ela vai pensar assim, eu aceitei Jesus, eu não peco mais. É isso? Parece que não, mas nossas atitudes demonstram que sim. E eu vim dizer para você que Deus, através de Jesus Cristo, Ele não matou o pecado. Ele matou você. Ele matou você em relação ao domínio e à culpa do pecado. O pecado ainda está dentro do seu corpo.
Porque senão Romanos não diria, Romanos capítulo 8, versículo 5, porque as pessoas que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas as que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é para a morte, mas do Espírito para a vida. Se não fosse assim, Paulo não teria dito depois que existe uma guerra entre a carne e o Espírito. Então, o Senhor não matou o pecado ainda. Ele matou a gente. Para quê? Pode passar. De sorte que fomos, capítulo 6, versículo 4 e 5. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Pode passar. Preste atenção. Você é justificado? Você precisa entender. Não ignora. Meu Deus, gente, não ignora isso. Quantos jovens sentam aqui na igreja, preocupados com tantas coisas, e ignoram a justificação? Ignoram porque não acreditam que realmente aconteceu isso com Jesus. Porque nas rodas de conversa falam de outras coisas. O que você fala nas suas rodas de conversa? Mais da vida dos outros? Das coisas que você não quer, que você não gosta? O que mais a gente fala na roda de conversa? Fala da crucificação. Então, ser justificado é ser sepultado com Ele. Imagina Jesus carregando todos os pecados e você olhando de longe. Meu Deus, coitado. É muito pesado. Meu Deus, eu não ia suportar. E Ele carrega tudo isso. Só que Ele carrega e vai para a cruz. Chega lá, você olha de longe. É difícil sentir isso mesmo. Afinal, não foi com a gente, fisicamente falando. E aí Ele leva todos os seus pecados para a cruz. E de repente, quando chega lá no sepultamento dele, você também foi sepultado. Tem um túmulo lá escrito Camila, Heron, Cici, Isaac, Gabriela. Tem um túmulo. Você sabia disso? Tem um túmulo. E a Bíblia diz que a justificação, ela tira de você, olha o que está escrito ali: mentira, suicídio, inveja, prostituição, falar mal dos outros, falsidade, ódio, gritar com os pais, soberba, julgamentos. Quem é justificado, ele se comove o tempo todo com quem ele era. E ele fala: esse aqui não pertence mais a mim. Quem é justificado, ele pede perdão. Danilo, eu pedi perdão pro Danilo esse dia, não foi, Danilo? Bichinho, errei com o bichinho, errei feio. Pedi perdão pra Alessandra essa semana, pro meu marido, pro meu irmão. Um monte de gente aqui que eu esqueci um monte de coisa. Mas eu não pedi perdão por coisas simples. Eu pedi perdão pela minha natureza má. Porque eu sou má. Eu julgo as pessoas na minha cabeça. Eu penso maldade da atitude dos outros. Eu tenho inveja no meu coração. Soberba. Eu tenho. Mas eu sei que isso não pertence mais a Camila que nasceu de novo. E você? Você identifica um morto que está sepultado, tentando levantar de novo? E aí a Bíblia diz que esse sepultamento, essa justificação acontece quando eu entendo que eu fui sepultado com Ele, na morte, no batismo, e que eu ressuscitei com Ele, e eu vou andar em novidade de vida. Isso aqui é o que Nicodemos não entendeu. Quem é justificado anda diferente. Quem entendeu a justificação, ele não se importa com o que vão falar dele. Ele não se importa se ele vai errar. Ele vai lá e reconhece. Mas às vezes é difícil reconhecer as coisas por completo. E tá tudo bem.
Porque quem é justificado entende um que está no caminho também. Pode passar. Então, no versículo que segue, ele diz assim, no versículo 5: porque se formos unidos com ele na sua semelhança da morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quem é justificado tem que se unir a Deus. Através de quem? Através de quem, gente? Jesus Cristo. A pergunta é: quantas vezes você lembra do que Jesus fez por você para você se unir a Deus? Quantas vezes? Porque às vezes, acho que eu comentei isso a Sâmara, né? Estava com o Charles lá em cima, nos jovens. Parece que às vezes a gente conversa com as pessoas e a morte de Jesus fica esquecida. E às vezes parece até que você não acredita mais. E isso se testifica pelos seus dias. É como se você fosse ignorando, alguns por querer, mas outros sem querer, que Cristo morreu numa cruz por você. Então, quando a gente se une a Deus, na sua morte, na sua ressurreição, Cristo Jesus, Ele crucifica o nosso velho homem. Isso é uma direção, um posicionamento diário. Então, aquele corpo foi destruído, não somos mais escravos, somos justificados. Vocês estão entendendo? Pode passar. Então o texto vai dizer, no versículo 6, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja Fala, gente, eu sou professora. Eu sou interativa, entendeu? Se não falar comigo, eu acho que o negócio está ruim. Então, de novo, vou tentar de novo, igual criança pequena. Nosso corpo foi crucificado para que o corpo do pecado seja... Ai, galera, é isso aí. A fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, não mais terá domínio sobre Ele. Agora passa. Eu vou explicar detalhe. Pode passar. Quem é justificado tem que saber uma coisa. Quem é justificado precisa saber o quê? Que eu e você fomos crucificados com Cristo. Só que saber, aceitar, eu vou falar isso, vai machucar algumas pessoas, mas é uma grande verdade. Muitas pessoas estão presas na justificação, na culpa do pecado. Peca e volta, peca e volta, peca e volta. No mesmo pecado, porque não entenderam isso. Você não entendeu que você foi crucificado. Então a partir desse momento, aquele pecado que te dominava, em Cristo Jesus já não tem mais poder sobre você. Isso não significa que você não vai errar. Isso significa que não há domínio. Se está dominando, algo você não está sabendo, algo você não está entendendo. E ele está dizendo, o corpo do pecado só pode ser desfeito quando eu entendo isso. Vira para o seu coleguinha e diz, você está entendendo isso? Tem gente que não está querendo entender. E eu vou ser bem sincera para vocês. Só tem dois caminhos. Ou você segue as suas próprias decisões e o corpo do pecado e faz o que você quer, vive da forma que você quer. O rei que manda na sua vida é você. Ou você segue a Deus. Não tem outro. Se alguém está dizendo que tem outro, está mentindo. E se está falando isso, não lê a Bíblia. E vocês estão lendo a Bíblia e estão testificando que esse é o caminho. A Bíblia diz que quando Ele chama as ovelhas dEle, elas ouvem. Se você não está ouvindo, o Senhor está dizendo, preste atenção quem não escuta a minha palavra quando eu falo com as minhas ovelhas. Porque infelizmente ou felizmente, na verdade, infelizmente, há joio. Há joio no meio do trigo. Às vezes você senta do lado de uma pessoa que vem com esses papelzinhos para atrapalhar a mensagem do reino. E é na hora que você está ouvindo algo, uma resposta que você queria do Senhor, que a pessoa vem e faz isso aqui.
para atrapalhar a mensagem chegar no seu coração. Às vezes a resposta daquilo que você pediu em oração, o Senhor está falando no culto que você não senta para ouvir. Aquele comichão da gente levantar. Fazendo um adendo que eu levantei no congresso, porque eu estava resolvendo coisa do congresso. Para todo mundo ficar sentado. Mas vocês entendem? Saber é igual a desfazer o corpo do pecado. E logo eu não sou mais servo do pecado. Tá vendo que é simples? Pode passar. Então como eu vou ser livre do pecado? Que eu chego em casa, Camila, eu não quero responder meu pai e minha mãe. Mas toda hora eu respondo. Eu não quero jogar a culpa no meu pai ou na minha mãe do que eles fizeram comigo, que me magoou, mas eu jogo. Eu não quero jogar a culpa naquela pessoa que me abusou, mas eu jogo. Eu não quero ter ódio no meu coração com relação àquela pessoa, mas eu tenho. Camila, eu não quero continuar naquele pecado sexual, mas eu continuo. Por quê? Porque você não entendeu. Você não entendeu que Cristo morreu e você morreu com Ele. Você não entendeu que Ele te justifica através dessa morte. Você não entendeu que quando você é justificado, você também ressuscitou com Cristo. Você não entende que a ressurreição representa um domínio de Deus sobre a morte e logo um domínio seu através do Espírito Santo que habita em você do pecado. Pode passar. Preste atenção, no versículo 10 ele diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode passar o slide. A pergunta é que o texto diz que você, para ser justificado, para entender as disciplinas espirituais, você precisa saber. Saber do quê? Que você foi justificado. Que essa culpa do pecado que você carrega quando você deita a cabeça no travesseiro não é sua mais. Que esse pecado que está dominando você, o pecado da ira, ele não domina mais você. Ô amiga, eu vou te dar um abraço. Parece que você identificou que acabou minha água. Tá vendo, ó? Conexão do espírito aqui. Então, você precisa também, além de saber, considerar. E eu botei o significado de considerar. Considerar significa olhar com atenção e julgar como verdadeira. Olha isso. Quantos aqui consideram que a morte de Jesus não aconteceu? Vários. E é por isso que você não senta para ouvir a palavra. E é por isso que você vem para a igreja empurrado pelos seus pais. E é por isso que é difícil sentar na casa do Senhor e ouvir a mensagem do reino. Porque você não entendeu. E o Espírito Santo diz para você e para mim: aonde você está? Todos os dias eu acordo e eu falo: Senhor, eu preciso entender a grandiosidade do Senhor. Porque eu me sinto muito errada. Eu tenho muitos medos, muitas inseguranças. Eu nem queria estar aqui levando a palavra, porque eu não me sinto merecedora de levar uma palavra tão pura. Mas o Senhor falou comigo: ei, a minha obra é para pecador. Se eu quisesse santo, eu tinha arrebatado todo mundo igual a Enoque. Para que eu vou deixar uma pessoa completamente santa na terra? Não, completamente santos seremos quando Cristo voltar. Aqui é um processo de santificação. Você está vivo por causa de Cristo Jesus. Você está vivo para Deus. A pergunta é: o que você tem feito com o seu corpo a partir do momento que o Senhor sepultou você com Ele e nasceu uma nova criatura? Antes você andava dominando tudo que você queria. Agora Deus disse: ei, eu paguei um alto preço por esse corpo, para que você fosse salvo da condenação. Pode seguir. Romanos 6, 12 e 14 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus
como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pode passar. Porque o que era impossível à lei, então pode passar essa, pode deixar aí. O que ele quer dizer? Olha, volta um pouquinho o slide, Bia. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Vira para o seu amiguinho e diz assim: ei, existe um rei. Ele é muito forte. E ele mora dentro de você. Mas fica tranquilo. Ele já perdeu esse domínio. Já era. Mas ele é muito poderoso. Entendeu? Fala, você não dava conta de tirar ele. Para de tentar. Vamos ver quem dá conta? Aí, o rei do pecado. Esse é um texto que fala do pecado. Romanos 8, 3, 4 diz assim: porquanto que era impossível a lei. O que é a lei? Eu leio a lei de Moisés, está escrito: não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho contra o seu próximo, não pode matar, não pode roubar, não pode ter outros deuses. Eu falo, Senhor, eu quero falar mal dos outros. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou bem assim comigo, eu achei muito interessante. Eu não gosto de fofoca não. Eu falei, rapaz, eu adoro, não vem falar nada pra mim não. Porque a minha carne adora uma fofoca. Eu não tô mentindo não, todo mundo gosta. A gente gosta de sentar numa rodinha e falar mal dos outros, né? Às vezes isso é tão natural. O que ele está dizendo que é impossível com o pecado dentro da gente, essa lei se cumprir, e eu olhar para ela e dizer, eu vou conseguir fazer isso sozinho. Então ele fala assim: o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. O rei pecado era muito grande. O pecado é muito forte. A carne estava assim, numa intensidade muito grande. Ele fala, estava enferma pela carne. Quem foi que fez? Deus, enviando o seu filho em semelhança de pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Antes você era condenado por causa do pecado. E aonde foi que Deus condenou o pecado agora? Na carne. E para onde você vai quando você morre? Você deixa a sua carne aqui. Você não leva ela. Mas o Espírito que habita em você, o Espírito Santo de Deus, você leva. Essa carne você não vai levar. Então aquela culpa acabou. E a Bíblia diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Isso é ser justo. Isso é ser justificado. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ser justificado, gente, é uma pessoa que sabe que a carne habita nela, mas ela diz não. Talvez você não consiga dizer não todas as vezes, mas é agora que você vai entender as disciplinas espirituais. Entendendo que Cristo pagou o preço por mim, entendendo que isso representa tirar a culpa e o do pecado da minha vida, agora eu vou andar em novidade de vida. Eu vou acordar de manhã, eu mentia, então eu vou falar, Senhor, eu passei por uma situação que eu quero mentir. Eu não vou mentir. Talvez você minta um pouquinho, mas você está pensando no que você está fazendo errado. Talvez você seja egoísta, e Deus vai te mostrar o seu senso egoísta. E você vai acordar pensando, Senhor, eu era egoísta, eu não quero mais. Você dobra o seu joelho, é aí que a oração entra. E fala, Pai, o Senhor me justificou. O Senhor disse que o seu sangue tirou a culpa do pecado. Então essa velha natureza não habita mais em mim. E eu clamo o sangue de Jesus para que essa atitude, que representa aquele sepultamento, não ressuscite mais. Pode passar. Quem foi justificado anda no Espírito. Mas você tem que entender a justificação. A pergunta é onde você está. Talvez você está pecando aqui e acolá, finge que não está errando, está na justificação ainda, está na culpa.
Deus já te livrou da culpa. A santificação é a parte que ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões, nem às concupiscências, nem ofereçais cada um dos seus membros ao corpo do pecado. Agora eu estou entrando na fase 2, a santificação. A santificação, eu não posso deixar o pecado reinar na minha vida. Na verdade, todos nós deveríamos estar na santificação, mas tudo bem se você não está. Talvez você não entendeu. Talvez você não tenha entendido a importância da oração, porque se eu não entendo justificação, eu não entendo santificação. Então, quais são as características de alguém que o pecado está reinando? Para antes entrar na santificação. Ele obedece o pecado. Algum pecado domina você, que ninguém sabe, só você. E algumas das pessoas sabem, mas você finge que não está aí esse pecado. Apresenta o seu corpo. O que é apresentar? Você dá esse corpo como um instrumento, um objeto para o pecado usar. Quando a gente peca, você está dando a oportunidade do rei pecado usar o seu corpo para ele, para a glória dele. Essas são as características de uma pessoa que está permitindo que o rei pecado domine ele. Vocês entendem o rei pecado, né? Pode passar o slide. Agora, a santificação, eu não posso deixar o pecado dominar o meu corpo. Então, eu vou entender agora o que significa a santificação a partir do momento que eu entendi o que é ser justificado. Assim como me enviaste ao mundo, em João 17, 18, 19. Eu os enviei ao mundo. Preste atenção nesse versículo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A santificação não tem nada a ver com o tanto que você ora. A santificação não tem nada a ver com o tanto que você jejua. Nem o tanto que você vem na igreja, nem do tanto que você fala de Deus. Santificação não é isso. A santificação, ela parte de um entendimento. Pode passar. Como eu percebo que a santificação existe na minha vida, Camila? Eu não estou falando para você olhar para a vida de ninguém, nem olha para mim, porque senão vocês vão achar que eu não sou, não. Eu tenho mais defeito que todos vocês. Acredita em mim. Fala com as pessoas que falam mal de mim na igreja que elas têm razão. Eu sou tudo isso que elas falam. Eu sou até pior. Eu mostro muitas coisas. A santidade, ela é percebida de que maneira? Primeiro, eu me arrependo do erro. Eu reconheço que eu tenho uma falha. Olha aqui, eu errei. O problema da santificação é que eu tento mostrar o meu erro, muitas vezes, olhando para o erro do outro. Eu errei, Léo, mas você vacilou, hein? O Danilo viu que eu falei, né? Danilo, eu errei porque isso, né? Danilo sabe que eu estava tentando matar a minha santificação ali, mas o Danilo foi muito de Deus comigo. Você se arrepende, você reconhece que você errou. Se você não tem praticado no seu dia arrependimento, reconhecimento que você erra, tem alguma coisa errada. A segunda característica percebida na sua vida, para de olhar para o outro. Vigia. Não é com o outro, não. É uma mudança de hábito. Sabe aquela pessoa que andava de um jeito e de repente você começa a ver que ela está tomando um jeito na vida dela. Ela não ia para a igreja, ela está indo. Ela mentia, ela para de mentir. Entendeu? Você começa a ver algo diferente. Mas essa mudança, ela não pode ser percebida por você. Ela tem que ser percebida por aqueles que você feriu. Por aqueles que foram feridos pelo seu pecado. A santidade também é percebida incluindo novos hábitos e mudança de velhos hábitos. Essa é a parte mais difícil. Eu tenho muitas falhas. Às vezes o Léo senta comigo e fala: amor, você tem que mudar não sei o que. Eu fico olhando assim pra ele. Caramba, dá uma preguiça. Não sei vocês, mas a minha cabeça, quando tem muita informação, dá uma preguiça. Eu entro no estafa assim, sabe? E aí eu falei: meu Deus, eu tenho que mudar tanta coisa. Eu começo a ficar agoniada. Mas você entendeu o que a gente falou da santificação? Bia, volta no slide do versículo da santificação.
Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Quem te santifica não é você, não é o tanto de oração que você faz, não é o tanto de jejum que você faz, não é o tanto de vezes que você vem para a igreja. É você entender que Cristo morreu numa cruz por você e Ele te salvou dessa condenação, dessa culpa do pecado. E agora Ele vai te santificar através do Espírito Santo de Deus que habita em você. E a leitura da palavra da verdade vai trazer para você santidade. É um processo. É por isso que eu não posso chegar para uma pessoa sem saber onde ela está e perguntar: Ellen, você tem que ter uma postura. Seja santa, poxa. O que você está fazendo de errado? Porque eu não sei aonde a Ellen está. Aí eu chego acusando santidade na vida da Ellen e afasto ela do evangelho. Eu tiro ela da igreja. Por quê? Crente é perfeito, não é verdade? Viagem. Crente não é perfeito não, gente. Misericórdia. Nós somos todos imperfeitos, sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus para nos tornarmos santos. E esse processo vai durar até o dia de Cristo voltar. Então é um processo. Santificação não se cobra dos outros como se você fosse... Eu cobrava dos outros, mas eu não era tão santa não. Você tem que ser santo, Deus quer santidade. Não, Deus disse para mim: tem gente que não me entendeu, filha. Você está jogando água no fogo. Você acha que a água vai apagar? Ela vai aumentar o fogo, vai tirar a pessoa da igreja. Pode passar, Bia, para o próximo. O que a santidade não é? Isso eu preciso falar. Santidade não é o que você diz de você. Eu sou uma bênção lá em casa. Não sou não, gente. Vai conversar com meu marido. Misericórdia. Eu acho que Deus vai dar um galardão dobrado pro meu marido por ter casado comigo. Porque eu sou uma pessoa muito difícil. A santidade não é manifestações de dons espirituais. Falar em línguas não é santidade. Expulsar demônio não é santidade. Escuta isso. Lê o texto de Mateus 7. Esqueci de botar o versículo, mas não tem problema. Ele está aí, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E o que o Senhor diz para eles? Então eu lhes direi: nunca os conheci. Nunca os conheci. Nós somos pessoas que procuramos movimentos. Eu vou ali porque estão expulsando o demônio, é lá que eu vou. Se tiver um demônio, saia hoje. Eu vou ali. Aí aquela pessoa que tem aquele dom espiritual, que fala em línguas, que entra no mistério, é uma bênção. Mas isso não significa ser santo. É por isso que aquele que faz isso muitas vezes cai, para mostrar para você que ele é homem como você. A melhor coisa que a gente pode fazer diante da palavra do Senhor é não dar glória para ninguém. Ninguém é merecedor de subir aqui. Nem eu, nem vocês. Só Ele é o merecedor dessa palavra. Então quando você lê a palavra e você joga a pessoa uma santidade que não existe, que a Bíblia fala de uma santidade que só em Cristo é possível viver, você traz para ela mais pesar ainda. Por isso que a Bíblia diz para você orar pelos líderes, pelas pessoas que levam a palavra, porque muitos não entendem. Não entendem que isso aqui é difícil. Ao invés de orarmos muitas vezes para as pessoas, Deus abençoar e fazer elas crescerem, a gente ora: revela o pecado, Senhor. Faz cair mesmo, mostra, Senhor, né? Senhor, eu tenho certeza, eu olho para aquela pessoa, tem algo ruim nela, revela a ruindade dela. Não, gente, se Deus revelar, Ele vai revelar mesmo, porque nós somos ruins. Então Deus vai revelar o pior mesmo, porque nós somos os piores dos piores. Não fala para Deus revelar meu pior não, porque eu já estou com medo do básico, eu estou tentando segurar com ele aqui, mas se você falar o pior, aí pronto. Jesus, me ajuda. Então, santidade não é movimento. Santidade é entendimento. Léo falou isso hoje, é razão. Santidade é a fé, é o espiritual, mas é razão. Eu chego no lugar, eu vejo as pessoas pulando no movimento, no espírito, glória a Deus por isso. Tem pessoas sendo libertas de demônios, glória a Deus. Mas se você bota a cabeça de uma pessoa e liberta ela de demônio, se você não faz ela entender a justificação, ela volta com 7 demônios. Porque eu posso botar a mão na cabeça de vocês e através do Espírito Santo de vocês serem libertos do pecado através de jejum.
Mas eles vão voltar com 7. Porque não é o que você expulsa, é o que você ensina. O corpo precisa entender, a mente precisa colocar na cabeça o que Jesus fez. E você sabe por que a gente não vê o coxo andando? Por que a gente não vê pessoas sendo curadas? Porque nós estamos num tempo em que o Senhor está dizendo: ei, o amor de muitos se esfriará, porque estão atrás de milagres, estão atrás de movimentos. Mas eu vou dizer para vocês, muitos que estão em movimentos não são do Senhor. Não estão ensinando para vocês o poder do Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e do juízo. Eu já sentei na igreja várias vezes, odiando estar na igreja, porque eu achava a igreja cheia de problemas. Se vocês como membros acham que a igreja tem problema, imagine filho de pastor. Porque eu estou no meio. Eu não estou nem lá nem cá, eu estou no meio. Então eu sentei, Léo sabe. Eu já quis sair da igreja. Vou denunciar uma amiga aqui que também sabe não. Já tentei sair da igreja. Já achei defeito em tudo quanto é lugar. Saí da igreja, casei, aproveitei, vou sair. Opa, oportunidade. Saí da igreja, fui para outra igreja. Cheguei lá, os mesmos problemas. Falei, credo. Estou no lugar. Jesus. Aí eu voltei para essa. E Deus falou assim: você vai esperar quanto tempo até ouvir o que eu estou falando com você? Fica onde eu vou trabalhar na tua carne. Fica onde eu vou moer teu espírito. Onde eu te faço chorar porque você acha que o povo tem defeito e o defeito está em você. Fica onde eu mandei você ficar, porque é ali que eu vou trabalhar em você. E quando eu voltei para a igreja, eu ficava chorando nos corredores ali. Lembro que um dia a pastora Maria falou: o que aconteceu? Eu falei: você não está entendendo, eu estou sendo muito trabalhada pelo Senhor. Não saia do lugar que Deus está te confrontando. Algo o Senhor está querendo mostrar em mim e em você que precisa mudar. O confronto revela quem você é. O morto que a gente desconhece. Pode passar. Não dá para ser santo por si só. Então a santificação, eu não posso deixar o pecado reinar no meu corpo. Então ser santo não é uma pessoa perfeita. Para de ficar olhando a perfeição no outro. Santifica você. Fica mais fácil quando você tenta ser santo. Através do Espírito Santo de Deus, ok? Não por você mesmo. Fica muito mais fácil. Porque você começa a olhar a vida do Evangelho mais fácil. Quando a gente fica tentando procurar santidade nos outros, a gente adoece. Mas a gente adoece porque a gente deixa de se ver. Olhar a santidade na vida dos outros é porque você não quer olhar para você. Olhar a mudança na vida dos outros é porque você não está a fim de enfrentar seus problemas. De dizer que você que é o egoísta, que você que tem problemas. Isso dói. A gente vim pra cá, eu tive uma conversa muito difícil com alguém muito especial. E eu fui falando das minhas dificuldades. E foi um confronto tão grande que eu ajoelhei depois e falei: Senhor, eu não dou conta. Esquece o nome dos jovens. Mas o Espírito Santo de Deus, ele traz isso aqui para vocês. Quando você não dá conta, ele faz isso aqui, renovo. Ele diz assim: você não vai dar conta mesmo. Deixa eu dar conta por você. Deixa eu fazer o que eu faço. Para de tentar fazer no meu lugar. E aí você começa a ver a glória de Deus. O que é ser um instrumento de santificação? Me deixar ser usado para a finalidade que Deus quer. Ei, a sua crise de identidade está mais relacionada com o fato de você não se deixar ser usado para aquilo que o Senhor quer que você seja, do que necessariamente com a ausência de alguma coisa no mundo. A ausência é você entender que Cristo morreu numa cruz pelos seus pecados. Ele te livrou da culpa e agora do domínio, e Ele quer que você fale isso para outros. Ele quer que você viva a liberdade. Mas quando eu estou preso no estágio 1, eu não entendo isso. Quando eu chego no estágio 2, tentando fazer os outros serem igual a mim, eu também não avanço para o 3. Eu fico sofrendo e sofrendo sozinho. E Deus está dizendo para você: não precisa tentar ser santo sozinho. Eu me santifiquei para que você seja santo. Eu paguei esse preço. É por isso que dói.
É por isso que você chora, porque você passa luta, porque você não entendeu que eu morri numa cruz por você. E a minha graça vai cobrir o seu pecado. E muitos podem te acusar, mas ela vai cobrir de uma forma que as pessoas vão chegar e falar: o que está acontecendo com fulano? Ele cometeu um pecado que talvez ninguém quer chegar perto, mas às vezes as pessoas vão falar assim: meu Deus, eu quero chegar perto dele porque algo aconteceu na vida dele. E é o Espírito Santo de Deus que faz isso. É o Espírito que eu e você esquecemos. É o Espírito que eu e você de madrugada em madrugada não queremos orar, porque não entendemos que é só com Ele que saímos do pecado. É só com Ele que nos tornamos nova criatura. Então é por isso da luta. Não é porque você é preguiçoso, não é porque você é ruim, não. É porque o inimigo não quer que você ore. Ele não quer que você jejue. E ele não quer que você entenda o que foi falado hoje. Pode passar. Como não ser dominado pelo pecado? Tito 2:13. Eu amo esse versículo. Quem sabe eu cito ele direto. Porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Ei, todo mundo recebeu essa graça. Mas só vai para quem quer. Para quem quer entender. Ensinando-nos. Diga assim: a graça educa. Tá faltando disciplinas para você parar de falar grosso com sua mãe e com seu pai? Você acha que quando você casar, a forma como você fala com a sua mãe e o seu pai não vai refletir na sua esposa? Não vai refletir nos seus filhos? Vai. Vai. Mas não tenta resolver isso sozinho. Vai pro joelho. É só no joelho. Um dia eu conversei com uma jovem, ela disse: Camila, eu faço gabinete, eu oro, faço não sei o que, e eu não consigo largar isso. Aí eu falei: Ela falou: não consigo sair desse pecado. Eu disse: Ela tá difícil, porque Deus é injusto. Eu tava esperando você falar isso. Já percebeu que toda vez que a gente passa algo ruim na vida, a gente joga a culpa para Deus? É engraçado que no meio da nossa conversa de questionamentos, a gente: por que Deus está permitindo isso? Então vamos para a parte 1. Romanos fala por que Deus fica irado. E por que quem está no pecado vive debaixo da ira de Deus. Não é porque Ele quer, mas é porque isso representa ira para Ele. Romanos 1, versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Eles pegam a palavra e distorcem ela. Aí ele diz assim, ele fala assim: porquanto, 19, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus manifestou. Como é que Deus mostrou que Ele existe? Eu vou falar para você, tá na Bíblia. A Bíblia vai dizer. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, se veem e se reconhece desde o início do mundo, sendo percebidos pelas coisas que Deus criou. Aí ele diz, pulei aqui. Criadas. Tais homens, por isso, quando você acorda e você não reconhece Deus no sol que você vê, você não reconhece Deus porque você respira, você não reconhece Deus porque você anda, porque você fala, você está ignorando a existência de alguém que já está se revelando lá fora, sem ninguém chegar para você e dizer que um Deus existe. Aí ele diz assim, tais homens, por isso, são indesculpáveis. Essas pessoas que não acreditam que Deus existe. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. E nem lhe deram graças. Você acorda, que dia horrível. Eu quero me matar. Eu odeio a minha vida. Você odeia porque você não conheceu a Jesus. Você quer se matar e acha que você nasceu num corpo, numa família errada, porque você não entendeu o que o Senhor quer falar com você. Ei, foi Deus que criou você. Ainda que a sua mãe tenha te abandonado, ainda que você não tenha pai, ou que os seus pais, a sua mãe te odiassem, te tratassem mal, Jesus, Deus planejou o seu nascimento.
Ele é o seu primeiro pai. Por que você tá tão preocupado em tirar uma vida que foi tão perfeita, projetada por Deus, ainda que numa família imperfeita? Vou te falar, todas as famílias são imperfeitas. Então ele está dizendo, a graça te ensina, a graça te educa. Ensinando-nos que renunciando à impiedade. Diga assim, ser santo é renunciar à impiedade. É dizer não. Quantos nãos no seu dia você diz para o pecado? Isso demonstra em qual estágio você está. Só que o terceiro estágio é o que a gente vai entender na última parte do versículo. Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. Pode passar. Os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Ei, você quer perder o domínio do pecado na sua vida? Entenda a justificação. Ajoelhe e ora. Eu não estou dizendo que você vai ajoelhar como antes agora. Eu estou dizendo que você vai ajoelhar contra a sua vontade. E você vai ajoelhar e falar assim, Senhor, eu não dou conta. Se o Senhor ajoelhar e reconhecer que alguém é bem maior do que você para resolver esse problema. Então quando você ajoelha, você fala, Senhor, eu não dou conta. Não consigo reconhecer que eu sou pecador. Eu não quero reconhecer que eu fiz isso errado. E aí ele vai dizer, calma, eu tenho renovo. Então o Senhor está dizendo, santificação é pôr o seu corpo à disposição para Deus usar. Então alguém fala mal de mim, eu vou deixar para lá. Eu já sou justificado. Se a pessoa não entendeu, é com ela. Não preciso ficar falando dela. Não preciso. Eu pequei, eu errei. Eu vou lá, reconheço meu erro. E é isso. E vamos embora. Vamos seguir, porque todo mundo vai errar. Então santificação é põe à disposição o seu corpo. Para quem? Para Deus. Para de deixar o pecado reinar. Aí ele fala, use o seu corpo como um instrumento de justiça. Se o seu pai e a sua mãe estivessem aqui, que tipo de corpo ou de atitudes as suas atitudes representariam para eles? Aí você fala, não, na minha casa tá tudo bem, mas na sua empresa não tá. Você tá tendo conflito. Mas na minha empresa tá bem, mas na tua liderança não tá. Olha Deus revelando aí, ei, não existe ninguém perfeito. Aonde você for, um conflito vai revelar aquilo que o Senhor quer trabalhar na sua santificação, na nossa santificação. O resultado disso é que eu sou livre do domínio do pecado. Pode passar. Santificação. Lembra? Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. E a terceira etapa é quando Cristo voltará. Eu não sei vocês, mas quando eu leio a palavra eu tenho uma vontade de... Desculpa, não é morrer não, é ir embora mesmo. Eu quero que Jesus volte. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Ele porque eu sei que é Ele que me torna alguém melhor. E se algo há de bom em mim, não vem de mim, mas do Espírito que habita em mim. Então quando eu olho para Jesus, eu falo, Deus, eu quero viver essa santidade que é eterna em Cristo. Eu não quero andar com as pessoas sentadas nas cadeiras como eu andava antes. E tá tudo bem se você não também andava assim. Sem falar de Jesus e querer chorar. Sem falar da obra que Ele fez e querer entender que Ele fez isso por mim e por você. Eu cansei de ser hipócrita. De vir para a igreja, orar, de expulsar demônio, o movimento cair, pular. Mas eu não conhecia o Senhor. Eu queria que vocês ficassem de pé. Essa palavra, ela não é só para novos convertidos, ela é para cristãos. E hoje eu não queria, de verdade, eu não queria falar assim, quem quer vir aqui à frente? Existe uma necessidade, igreja, de todos nós sermos aqueles que nos ajoelhamos perante o Senhor aqui, reconhecendo que todos nós somos falhos.
se você entende isso, eu queria chamar todo mundo aqui na frente. Todo mundo. Quem está trabalhando, quem não está. A gente não vai orar por ninguém. A gente não vai orar por ninguém. Sabe por quem que a gente vai clamar agora? Ao Espírito Santo de Deus. O soberano Deus Altíssimo. É Ele que toca você. É Ele quem manda. Aquela roupa que você pediu, aquele sapato que você desejou, aquele emprego que você tanto clamou. É Ele quem manda. Às vezes uma chuquinha de cabelo, um sapato, uma blusa, um cordão, um abraço que você precisava. É Ele quem manda. Senhor Deus, Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, que cubra cada um que está aqui com a Tua graça, com o Teu poder, Jesus. Deus disse que está tudo bem se você esqueceu dele. Se você não fala dele, está tudo bem. Senhor Jesus, nós engrandecemos, Senhor, o Teu nome, Senhor, nessa noite, Paizinho. Conhecemos, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor Jesus. E nós caminhamos, Senhor, segundo a nossa própria vontade, Senhor Jesus, de acordo com os nossos desejos, Deus. Reconhecemos, Deus, que nós temos errado e falhado, Senhor Jesus, e manter em nós, Senhor, o princípio, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, nos ensina, Deus. Mas agora, Senhor, nós queremos caminhar, Senhor, de forma diferente, Jesus, e nós não conseguimos, Senhor, por nós mesmos, através, Senhor, das nossas próprias forças, Deus. Nós precisamos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos encha, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, e nos leve, Senhor Jesus, ao lugar que o Senhor quer nos levar, Senhor. Não só, Senhor, em relação ao destino que nós temos, Senhor, mas esteja conosco, Deus, durante toda a caminhada, Senhor Jesus. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos conduzindo, Senhor. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor Jesus. Tenha liberdade em nosso meio nessa noite, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, venha sobre as nossas vidas, nós te pedimos. Limpa as nossas vidas dos nossos pecados e nos ensina a ter boas condutas. Nos ensine a ter bons comportamentos, a caminhar agora segundo a Tua vontade, a caminhar segundo os Teus princípios, da forma como a Tua palavra agora nos ensina, que nós entendemos que é a verdade, a Tua palavra é a verdade. Oh, Deus, fala ao nosso coração, continue, Senhor, ministrando, Senhor, em nós, Deus. Manifesta o Teu poder neste lugar, nós te pedimos, Deus. Derrama, Senhor, do Teu Espírito nesse lugar, Senhor Jesus, trazendo liberdade, Senhor, trazendo restauração de vida, trazendo perdão sobre os nossos pecados, Senhor Jesus, arrependimento nos corações, Deus. Batiza agora, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor, aqueles que são desejosos de Ti, Senhor. Aqueles que às vezes, Senhor, ainda não entenderam, Senhor, o que está sendo dito, Senhor, aqui nesses dias, mas que gerou no coração deles algo diferente, Senhor Jesus. E eles agora, Senhor, desejam, Senhor, viver esse novo. Desejam agora, Senhor Jesus, viver uma vida ao Teu lado, Senhor Jesus. Enche o Senhor com o Teu Espírito Santo, Senhor, nesse momento. Espírito Santo que dá uma nova identidade, que os torna novas criaturas em Ti, que os torna filhos do Senhor, Deus. Oh, aleluia. Agradecemos, Senhor, nessa noite, Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor, nessa noite a nossa total dependência, Senhor, de Ti. Total dependência da condução do Teu Espírito Santo, dia após dia. Dia após dia nós queremos dizer não ao pecado e escolher ao Senhor, Deus. Queremos escolher a Ti, Deus, todos os dias, Senhor Jesus. Queremos decidir Senhor, ouvir a Tua voz. Jesus, derrama, Senhor, da Tua presença, Senhor, neste lugar. Derrama, Senhor, do Teu fogo que purifica, Senhor Jesus, assim como purifica, Senhor, todos os metais, o ouro e a prata, Senhor. Derrama do Teu fogo neste lugar, agora neste momento, Senhor Jesus, que venha purificar as nossas vidas, Senhor Jesus. Todo pecado
pecado. Livra-nos, Senhor, do peso do pecado, do fardo do pecado, Senhor Jesus. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos e glorificamos ao Senhor, Deus. Nós engrandecemos ao Senhor nesse lugar, Deus. Te dizemos que Tu és o Senhor da nossa vida, é o Senhor que reina sobre nós a partir de hoje, Deus. Aleluia. Ei, deixa eu perguntar pra vocês. Vamos andar em novidade de vida junto, galera? Bora. Bora ser conhecida como a geração que faz a diferença. Vamos. Bora ser a geração que leva o povo pra perto de Jesus. Vamos dar as mãos aqui, todo mundo. Todo mundo levanta. Pode vir a galera aí que tá na portaria, quem quiser. Jovens, todos aqui, toda a galera. Só quem tá no CPD não vem. Ou no CPD e no coisa, staff. Pode vir todo mundo. A Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que os adorarão em espírito e em verdade. Hoje o Senhor tá perguntando: você quer ser? Bora. Bora orar. Se alguém aqui não ora, a gente anda junto. Se alguém aqui não está conseguindo jejuar, a gente jejua. Se alguém não está conseguindo clamar, a gente clama junto. Vamos tentar ser santos junto. Vamos pro céu junto. Vamos levar todo mundo junto. Vamos parar, gente. A gente tem que se unir como o corpo de Cristo. Então eu queria agora que você, em uma só voz, todos orassem para que o Senhor levantasse jovens que nasçam de novo, pessoas que nasçam de novo e que comecem da gente. Fala: Jesus, vem, toque em mim, me faça nascer de novo. Levanta esses jovens, Jesus. Começa a clamar. Eu vou passar o microfone para algumas pessoas fazerem orações. Vai, Juninho. Senhor Deus eterno, Pai, nós estamos aqui, Jesus, diante de Ti, Pai. Pai, não somos nós, Jesus. Toma, Jesus, cada um de nós em Teu Espírito e em verdade, Jesus, para Te adorar, Pai. Jesus, nós estamos aqui, Pai, clamando por essa geração, clamando por essa nação, Jesus. O Senhor nos chama para fora, o Senhor nos chama, Jesus, sem retorno, Pai. Não é para voltarmos, Jesus, é para irmos, Jesus, sempre em direção ao alvo. Seja o nosso alvo, Jesus, seja o nosso caminho, Pai. Jesus, santo, 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 Pai. Pai, nós permanecemos na Sua presença, Senhor, porque nós acreditamos, Senhor, que só em Você, Senhor, nós podemos ter uma resposta, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, que em Você, Senhor, vem a nossa resposta, Senhor. Nós acreditamos que Você ouve, Senhor, nossas orações, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Você quer por nós, Senhor, que Você luta por nós, Senhor, que Você permanece por nós, Senhor, que Você permanentemente, Senhor, está na presença do Pai, Senhor, clamando a nosso favor, Senhor. Nós queremos, Senhor, pedir a Sua presença em nosso meio, Senhor. Sem Você não somos nada, Senhor. Nós não queremos cantar só uma música, Senhor, e ficar vazios nos nossos corações, mas nós queremos, Senhor, ser uma resposta, Senhor, das nossas próprias orações, Senhor, ser uma resposta, Senhor, naquilo, Senhor, que Você tem para nós, Senhor, e nesse tempo, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, no que Você pode fazer, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, no que Você é capaz de fazer em nós, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Você é poderoso para fazer mais, Senhor, mais que o Congresso, Senhor. Nós queremos aquilo que falta, Senhor, e nós sabemos que falta Você, Senhor, em nós, Senhor. E nós queremos, Senhor, levantar os nossos corações, Senhor, para Você permanecer, Senhor. Permanecer, Senhor, em nós, em nome de Jesus. Sou digna da voz que eu tenho, eu não sou digna de estar com esse microfone na boca. Eu não sou digna de ter as pernas que o Senhor me deu pra andar. Eu não sou digna de estar aqui na Tua casa, mas o Senhor decidiu me amar primeiro.
participantes dessa graça. E nós não somos merecedores, Pai. Nós não somos merecedores. Nós estamos aqui nivelados como pecadores, como pessoas que carecem da Tua vontade, do Teu querer e da Tua misericórdia, Pai. A Tua palavra diz para nós orarmos, meu Deus, pelos ceifeiros, mas quantos ceifeiros estão preocupados com o dinheiro? Quantos ceifeiros estão preocupados com quem vão se casar? Quantos ceifeiros preocupados com os filhos? Quantos ceifeiros preocupados com as coisas desse mundo, Jesus? E muitas vezes nós estamos sendo cegos, Jesus. Nós não amamos o Senhor de verdade. Nós não amamos como deveríamos, Senhor. Mas nos ajuda, Jesus, a produzir esse amor. Sem Ti nós não conseguimos amar como devemos, Pai. Nos ajuda a amar, Te amar, Te amar, Te amar, Senhor. Te desejar e Te buscar nas madrugadas, Jesus. E orar e jejuar. Não porque nós queremos parecer santos, mas porque nós carecemos, Jesus. E porque a nossa carne carece, meu Deus, de ser mortificada dia após dia, Senhor. Nos capacita, Jesus. Nos renova, nos transforma, meu Deus. Muda a nossa mente, a forma como nós enxergamos os nossos irmãos. E caia por terra, Jesus, tudo aquilo que o inimigo tem levantado para trazer discórdia, para trazer falta de perdão, meu Deus, nos ajuda a perdoar como o Senhor perdoa. Coloque em nós esse coração humilde, essa mansidão que só o Senhor tem, que só o Senhor é capaz de produzir, Pai. Muda a forma como nós vemos as coisas, meu Deus. Nos liberta dos vícios, meu Deus. Liberta o Teu povo, Jesus. Nos liberta de nós mesmos, das nossas convicções, do nosso eu, meu Deus. Quantas vezes nós nos gabamos, Jesus, por coisas que o Senhor colocou em nós, nós achamos que é a nossa glória, nós achamos que é porque a gente é bom, porque nós somos capazes, mas não é verdade, Senhor. É o Senhor quem concede a nós tudo isso, é o Senhor quem opera tanto querer quanto efetuar, meu Deus. E se nós estamos aqui, meu Pai, não é por conta dos nossos pais que são cristãos, não é por conta de algum familiar ou qualquer outra coisa, Pai, mas é porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós não temos a capacidade nem de decidir o que é bom para nós mesmos, Pai, porque nós dependemos de Ti. E sem Ti nós não conseguimos enxergar, meu Deus, o que é bom. Mas de uma coisa nós temos certeza, Pai, que só o Senhor é bom, só o nosso Pai é bom. Só o nosso Pai é bom, meu Deus. Aleluia. Senhor Deus e amado Pai, obrigado pela oportunidade, Pai, de estar aqui na Tua presença, meu Senhor. De as palavras terem tocado no nosso coração, Pai. De tudo que a gente tem precisado mudar, Pai. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar com os irmãos. Muitas pessoas talvez tenham pensado que não era para estar aqui hoje, Pai, mas é para estar assim, Senhor. Não veio para cá por acaso. Veio para cá porque o coração começou a ser tocado, meu Senhor. Começou a tocar o coração. Pai, nos liberta, Pai, do pecado. Que o pecado não tenha mais domínio sobre as nossas vidas, meu Senhor. Meu Senhor, que o pecado não domine mais a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco agora a vida de todo mundo que está aqui. Coloco a minha vida, Pai, no Teu altar, que o Senhor possa usar conforme a Tua vontade, meu Senhor. E que essa geração seja uma geração marcada por Te buscar, Pai. Por Te buscar, por anunciar a Tua palavra, por conquistar corações para o Senhor, Pai. Que o Senhor venha lavar a nossa vida, Pai. Amém. Vou dar o microfone, porque Deus disse para mim assim, dá o microfone para algumas pessoas. Deus, eu te peço que abençoe esses jovens, que a gente é o futuro. E eu sei que eu não mereço de estar com esse microfone na mão, mas se Deus pediu, é o que eu só posso fazer. Eu peço a Deus que coloque a mão na cabeça de cada um aqui. Eu não sei o que cada um passa em casa, mas eu sei que Deus sempre está com vocês, sempre está com nós, está com todo mundo. E que todos os momentos difíceis a gente passe juntos e não como um só, porque a gente é uma família, a gente é irmão.
parece que ninguém pode estar com você, Deus sempre vai estar contigo e te abrigar nos piores momentos. Pecado que a gente tem medo de contar para os irmãos, pelo medo do julgamento, Senhor. Olhe para nossa transparência, Pai. Nos sonda e nos perdoa. Nos sonda e tira de nós o caminho mau. Conserte, Pai,
as nossas veredas. Ajuste a nossa maneira de viver, Senhor. Oh, Senhor, ajuste, Pai, a nossa falta de compromisso com o reino. Tudo é feito para a tua honra e glória, não para a glória do homem, Senhor. Quando a gente falha com o Senhor. Nos ajude a melhorar, Pai, porque sozinho a gente não consegue, Senhor. Deus, vontade de ficar aqui a noite toda, né? Adorando ao Senhor, aquele que nos amou primeiro, nos amou se entregando ali na cruz do Calvário. Oh, Jesus, como é maravilhosa a tua presença, Senhor. Voltar em oração para os nossos lugares.